Olá, nós começamos agora mais uma edição do programa Em Pauta, que é produzido em parceria pela TV Unesp, pela TV Câmara Bauru e pela TV Câmara Botucatu e discute temas de relevância para a população com enfoque regional. Nesta edição, vamos conversar sobre o futuro do mercado de trabalho. Estamos preparados para os novos modelos? Hoje, recebemos os professores Eliana Nogueira, juíza do trabalho e docente de Direito Processual do Trabalho da Unesp de Franca, e o professor Renato Dias Batista, livre docente em Gestão de Pessoas da Unesp de Tupã. Olá, professores, e muito obrigada por participarem aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco de um tema bastante complexo para os dias atuais. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, professor Renato, acho que são perguntas que valem 1 milhão cada uma, não é? Muito obrigada pelo convite. Bom, nós agradecemos a participação e começamos já direcionando uma pergunta ao professor Renato, falando sobre essas tendências agora para o futuro do trabalho, embora algumas delas já estivessem ocorrendo, né, talvez de forma um pouco mais lenta antes da pandemia, então o aumento das pessoas já trabalhando em home office ou por meio do trabalho remoto, flexibilização da jornada de trabalho, também o maior uso da tecnologia, né, a transformação tecnológica impactando no mercado de trabalho, foi a pandemia de Covid-19 que funcionou como grande aceleradora de todas essas mudanças. O começo foi de muita adaptação, até hoje muitos trabalhadores de vários segmentos sentem tudo isso na pele. Agora, um pouco mais de um ano depois, né, do início da pandemia, é possível a gente estabelecer quais foram as mudanças que vieram para ficar, que são definitivas e aquelas que são passageiras? Bem, muitas mudanças que estão ocorrendo nesse momento vão permanecer. Eu tenho conversado com profissionais de empresas de todos os tipos, todos os segmentos, e algumas atividades permanecerão totalmente home office ou por meio híbrido, né? Isso também pode estar intercalando entre profissionais que podem optar, dependendo da empresa, claro, optar em permanecer em home office ou retornar à empresa. Isso depende muito de uma estratégia de cada organização, né? É importante ressaltar que nós vivemos em um país onde há empresas de todos os tipos, né, em diferentes níveis tecnológicos. Temos empresas muito obsoletas ainda no Brasil, que vivem em sistemas arcaicos do ponto de vista na gestão de pessoas e que essas terão uma dificuldade, já têm essa dificuldade muito grande de trabalhar pela modalidade à distância, mas também vão enfrentar um desafio gigantesco, né, para que esse retorno seja efetivamente seguro. Enfim, tudo depende de uma organização e da cultura da qual ela pertence. Professora Eliana, nesse contexto de mudanças tão rápidas que a gente viveu por causa da pandemia de Covid-19, na sua percepção, quais foram as grandes dificuldades das empresas e também dos funcionários? Como eles lidaram com isso no início e como eles estão lidando ainda hoje? Bom, e aí, como você faz uma pergunta dupla, se eu vou para um lado, depois eu vou para o outro. Primeiro eu vou olhar do ponto de vista empresarial. Primeiro a introdução que eu faria aqui é que o que a gente viu acontecer durante a pandemia, desde que ela chegou com mais força aqui no nosso país, foi um modelo totalmente novo de trabalho longe da empresa. Isso não é home office, isso não é teletrabalho, tá? Então, primeiro começar identificando que ninguém estava preparado, nem a legislação, porque a gente não previa que isso fosse acontecer. Como muito bem coloca o professor Renato, nós temos empresas de várias dimensões, de vários modos de trabalho, e a gente sabe, no Brasil tem muitos Brasis, e isso não se reflete apenas na população, também na organização e na estrutura empresarial. Eu não tenho dúvida, as empresas, a grande maioria delas não estava preparada, a grande maioria dos nossos empresários, dos nossos empregos estão nas pequenas e médias empresas, que, claro, não previam esse tipo de modelo. Há uma questão empresarial, o professor Renato também tocou nisso já, de cultura, não é? Para boa parte das empresas, trabalhar em casa era não trabalhar.
Não é? Eu já vi isso, né? A pessoa foi para casa, então ela não está trabalhando, não está de férias. Não, muito pelo contrário. Então, os gestores, as empresas tiveram uma dificuldade muito grande de entender que ir para casa não era ir para casa para descansar. Eu digo que a gente não levou o trabalho para casa, o trabalho invadiu as nossas casas, né? No período de pandemia. Então, ninguém estava preparado. E, do ponto de vista, a empresa não contava com isso, botou o pessoal para trabalhar em casa. O pessoal que chegou em casa teve um impacto imenso. Quando eu penso na pessoa solteira sozinha no apartamento dela, é uma coisa, mas pensa as famílias que foram obrigadas a trabalhar de casa, pai, mãe, filho pequeno, sem escola, todo mundo dividindo o mesmo espaço, a mesma internet, muitas vezes o mesmo celular. Eu acompanho aqui em projetos da própria Justiça do Trabalho voltada para crianças, muitas crianças que não tinham como acompanhar as aulas em remoto, né? Ou precisavam dividir. Eu tenho servidores que atuam comigo na Justiça do Trabalho que passaram a trabalhar de madrugada, porque tinha que deixar o equipamento disponível durante o dia para os filhos poderem fazer aula. Então, isso já dá uma pequena dimensão do quanto nós não nos preparamos e muitas dos nossos trabalhadores não tinham a menor condição de ter ido trabalhar em casa do jeito que foi feito, né? Nós não tinha como pensar em estrutura. Por isso que eu repito, não temos até hoje teletrabalho, trabalho remoto. A gente teve um modelo totalmente e não foi só no Brasil, tá? Isso aconteceu também em outros lugares do mundo. Um modelo, vamos dizer assim, totalmente anormal, né? Estamos num período anormal e no mundo do trabalho isso se refletiu com a falta de preparação tanto dos empresários quanto dos trabalhadores que vieram ou passaram a viver situações totalmente anômalas do ponto de vista de como trabalhar, né? A professora Eliana apontou, né, algumas diferenças com relação à percepção e adaptação desse trabalho, entre aspas, remoto, né? Essa coisa feita meio que no desespero por conta da pandemia, as pessoas se enclausurando por um bom tempo dentro de casa e tendo que se virar com o trabalho escolar, né, com o trabalho dentro de casa aí por meio das tecnologias disponíveis, muitas delas precárias, compartilhadas, mas alguns segmentos acabaram se favorecendo. Quais são os segmentos que se adaptam ou que vão se adaptar melhor, têm se adaptado melhor a essas tecnologias? E os profissionais dessas áreas, de uma certa forma, já podem ir direcionando suas carreiras? A gente tem informações de carreiras que vão se modificar muito ao longo dos próximos anos. É possível já ir direcionando as carreiras, se adaptar, já ir se adaptando para os próximos anos nesse sentido? Aí eu faço a pergunta para o professor Renato, que é dessa área de cultura organizacional, gestão de pessoas também. Ótimo. É claro que as áreas mais intelectuais têm mais facilidade de adaptação no mundo virtual, né? Mas, se tomarmos como exemplo o caso da universidade, a Unesp, ela virtualizou completamente o ensino e algumas atividades de docência tiveram dificuldade gigantesca de adaptação, né? Há comprometimento na virtualidade, porque não havia um preparo para isso. De toda maneira, também é preciso destacar e lembrar novamente que depende do grau de desenvolvimento tecnológico das organizações. Existem empresas, como eu já mencionei anteriormente, que são extremamente obsoletas. E esse tipo de empresa vive como se estivesse gerindo há séculos passados, né? Não prepararam para isso. As grandes corporações, eu tenho conversado constantemente com profissionais de grandes empresas, eles também não estavam preparados. Uma parte disso havia sido migrado para o sistema online de uma maneira muito mais tranquila. Há inúmeros profissionais administrativos que estão em casa desenvolvendo suas atividades. Essa atividade intelectual, à distância, ela funciona de uma forma muito mais adaptável em comparação com atividades que demandam contato humano ou sistemas produtivos, né? A não ser que você trabalhe numa empresa de altíssima tecnologia, totalmente robotizada, onde você possa operar equipamentos à distância. Isso é extremamente raro, né? No caso brasileiro, existem poucas empresas que fazem realmente investimentos em automação e robotização que pudessem criar um sistema mais dinâmico à distância. No caso brasileiro também é importante ressaltar que existe uma dificuldade do pensamento a longo prazo, né? A perspectiva de ensino remoto ou trabalho remoto e toda essa perspectiva não presencial,
ela já foi prevista há muito tempo. Essa tecnologia que nós estamos utilizando agora, ela existe há décadas. Esse meio virtual de realização de entrevistas, por exemplo. Mas as empresas parece que tiveram um grande choque, né? E não tiveram tempo para se preparar em nenhuma das áreas, como bem mencionou a professora Eliana. Embora as atividades intelectuais sejam mais adaptativas, as pessoas não estavam preparadas para isso, porque demanda não apenas recursos tecnológicos, envolve uma variável comportamental, uma variável cognitiva, entender a realidade numa dinâmica que vai além da execução de tarefas. Estar pronto para isso envolve treinamentos que não são apenas treinamentos tecnológicos. E nós notamos questões muito aquém disso. Por exemplo, como também lembrou a professora Eliana, a questão dos estudantes de nível médio, por exemplo. Esses estudantes, muitos deles não tinham acesso sequer à tecnologia, ou seja, o uso de ferramentas, hardware, software, sistemas que permitissem que o ensino continuasse. Agora, ao dar esse tipo de tecnologia para um trabalhador ou para um estudante, não significa que você resolveu o problema. Isso é uma adaptação cognitiva que demanda prazo, que demanda uma atuação de treinamento e desenvolvimento dessas organizações para que as coisas funcionem efetivamente. Não é? É preciso também lembrar que, como há essa forma adaptativa, é preciso tomar cuidado com as novas formas de exclusão no trabalho. Ou seja, pessoas que não possuem possibilidade de desenvolver a atividade em sua casa. Pessoas que moram em residências muito pequenas, há ruído, há pessoas que compartilham espaços com muitas outras. Isso inviabiliza o trabalho remoto, né? E é preciso tomar cuidado, porque numa entrevista de emprego, a pessoa pode dizer que a sua realidade é essa e acabar perdendo uma oportunidade de trabalho simplesmente porque não tem uma condição real de transpor aquilo que está na organização para a sua residência, né? Eu acredito que a ação deve ser interdisciplinar. O Brasil vai depender de uma ação interdisciplinar para a solução de problemas dos quais enfrentamos aqui durante essa pandemia. Ou seja, não é só a visão de um profissional, dois profissionais, mas envolvendo todas as áreas para encontrar a melhor solução. Enquanto agimos de forma segmentada, os resultados também serão segmentados. Professor, eu aproveito que você falou dessa interdisciplinariedade, porque mais para frente a gente vai falar da cultura das empresas, vai falar um pouco de comportamento e até dessa exclusão digital de alguns setores de trabalhadores. Mas antes, gostaria de perguntar para a professora Eliana, né, quais legislações hoje que abordam essas mudanças nas relações de trabalho, como elas têm auxiliado nessa construção de uma nova realidade, de uma nova maneira da gente ver o trabalho? Olha, Carolina, o Brasil veio, né, de uma reforma trabalhista, a Lei 13.467, que entrou em vigor no final de 2017, que, assim, não ajudou muito, tá? A gente tem que entender que o mercado de trabalho está inserido dentro de estratégias econômicas e de organização empresarial, e o que decide-se lá reflete aqui. E o direito, ele corre atrás do fato. As coisas vão acontecendo e a lei vai sendo alterada para poder acompanhar. Nós não acompanhamos, nem a reforma trabalhista acompanhou. A única coisa que a reforma trabalhista trouxe, que eu poderia trazer para esse contexto, foi que passou a definir o que é teletrabalho, isso veio com a 13467, e veio de um jeito meio torto, né? Eu vou ter que dizer isso aqui, como tenho a licença acadêmica, porque estou aqui falando em um ambiente que também envolve a universidade.
Quando a legislação fala, lá no artigo 62, porque a 13467 trouxe o inciso 3º para o artigo 62 da CLT, dizendo que todos os trabalhadores envolvidos em teletrabalho, ou que estão fora do ambiente empresarial, não estão abrangidos pela legislação de proteção quanto à jornada de trabalho. É mais ou menos como dizer assim, olha, se você está em trabalho remoto, você não está sujeito a controle de jornada, não tem direito à jornada extraordinária. E isso não é verdade, né? Porque isso tudo depende de controle. Eu controlo a jornada do trabalhador à distância? Se eu controlo, ele tem direito à jornada extraordinária. E há, por vezes, uma aura de inocência, né? Ele foi para casa, ninguém controla. Calma lá. Eu hoje consigo, através de determinados softwares, saber que hora ele logou, que hora ele deslogou, eu consigo habilitar a câmera em distância e ver o que ele está fazendo, ver por quais telas ele está navegando. Então, hoje eu posso te dizer que a gente tem possibilidade de controlar muito mais pela via virtual do que o cidadão que está lá no meu ambiente empresarial. E essa alteração, a legislação não acompanhou. Então, a gente precisa evoluir muito do ponto de vista de pensar um novo modelo legal para essas relações. A gente já vinha de um problema muito grave, que era a desestruturação do mercado de trabalho. Desde o final dos anos 80, com todo o processo de globalização e agora com o processo de desintermediação. E eu vou pensar aí nas plataformas, Uber, o pessoal que trabalha em plataformas digitais, que não tem, até hoje a gente não tem legislação. Esse pessoal é autônomo, esse pessoal é empregado. Os próprios tribunais não decidiram ainda, a gente tem decisão para tudo quanto é lado, nem no Brasil e nem no mundo. Algumas legislações em alguns países já têm tentado regular. Então, a grosso modo, o que eu precisaria pensar para o caso brasileiro? Uma legislação que atentasse para como o mercado de trabalho está, olhando a realidade do mercado de trabalho hoje, incluindo essas questões tecnológicas, digitais, essas transformações, mas também a imensidão de trabalhadores alijados, excluídos do mercado de trabalho formal. E eu não tenho proteção social nenhuma para esses trabalhadores. É um Deus nos acude, um cada um por si. E a gente não pode permanecer nesse modelo num país tão desigual como o nosso. Precisamos evoluir, criar um novo pacto social, Carolina. Então, o problema é grande, de difícil solução, e o direito tem um desafio imenso a vencer aí pela frente. Pouco se fez, tá? E o que se fez não é adequado, não está adaptado à nossa realidade. Bom, ainda falando sobre os impasses da legislação trabalhista, a nossa colega da TV Unesp, a jornalista Leire Bevilacqua, tem uma pergunta para a gente. Vamos acompanhar. Olá, é um prazer estar participando de mais esta edição do Em Pauta. E a minha primeira pergunta é sobre uma situação vivenciada por muitos funcionários durante o home office. Muitos profissionais trabalharam além das jornadas estabelecidas, principalmente em razão de plataformas digitais e aplicativos de comunicação que os mantinham conectados ao trabalho. Essa já era uma situação conhecida, mas ela foi ampliada durante a pandemia. Nesse caso, como fica a legislação trabalhista? Como ela deveria ser atualizada? A gente volta à pergunta, então, aproveitando o gancho com a professora Eliana, que já estava comentando, eu acho que poderia acrescentar um pouquinho aí sobre o que a Leire questionou, professora, por gentileza. Sim, claro, excelente pergunta. Eu tenho aqui alguns dados, só para a gente ilustrar essa questão que ela coloca no geral. Tem uma pesquisa que foi feita em meados do ano passado, já no período Covid, indicando que trabalhadores que estavam em trabalho remoto, mais de 2.000 trabalhadores participaram dessa pesquisa. 68% apontava que já estava trabalhando cerca de 1 hora a mais, cerca de 3 meses depois de ir para o teletrabalho. 24% trabalhavam pelo menos 4 horas a mais todos os dias, 24% declaravam que se sentiam mais pressionados, 18% com medo de perder o emprego e 27% reclamou, quase 30%, recebeu e-mails fora de horário. Agora, o que é esse horário? O grande problema foi, o pessoal foi para o teletrabalho sem regra legal e sem regra convencional. Outro problema, tivéssemos nós sindicatos que pudessem ser mais atuantes, mais diligentes, talvez tivéssemos aí conseguido evoluir para acordos ou convenções coletivas em que essa questão tivesse vindo para a pauta. A reforma trabalhista foi um outro problema, porque acabou desestruturando ainda mais os fracos sindicatos que nós já tínhamos. Né? Pouco se fez nessa área. Então, os sindicatos ainda estavam tentando se reinventar quando veio a pandemia, e aí realmente dificultou ainda mais a articulação e a conversa, né, entre esses atores sociais, empregados e empregadores. Vamos olhar para fora do Brasil. O que a gente teria fora do Brasil que poderia servir como exemplo?
A União Europeia, de um modo geral, já vinha trabalhando no modelo que eles vão chamar lá de smart working, né? A Itália trabalhava muito nesse modelo e continuou trabalhando. Nós precisamos evoluir para um modelo que trabalhe com, talvez, metas, projetos. Como o professor Renato falou, quem vai acabar ficando nesse trabalho em remotos vai ser o pessoal da área mais intelectual, né? Daquele pessoal que realmente não tem um trabalho produtivo manual, quem pode realmente trabalhar em remoto. E aí nós vamos ter que evoluir para uma legislação que trabalhe com metas, com projetos adequados a uma jornada adequada. Não é? Nós já temos algumas iniciativas, por exemplo, de impedir que esse trabalhador receba e-mails ou WhatsApps fora do horário que ele definiu que ele vai desenvolver aquele projeto, que não necessariamente é a jornada de trabalho. É uma outra versão do que nós estamos acostumados, porque esse trabalhador que está acostumado a botar o dedinho lá para marcar o horário que ele chega, botar o dedinho lá para marcar o horário que ele sai. Eu sou mais antiga, né? Eu sou da época do cartão de ponto que batia lá na chapeira. Esse modelo, para esse público, não vai existir mais. Então, nós precisamos evoluir. Enquanto a lei não evolui e ela vai demorar para acompanhar, me resta pensar na possibilidade da atuação dos próprios atores sociais, empregados e empregadores, no âmbito de regulamentos de empresa, no âmbito de projetos envolvidos dentro da empresa, ou até através dos sindicatos, trazer para esse modelo um modelo que trate com mensurar o trabalho fora da jornada, mensurar o trabalho pela produção que pode ser feita a partir de metas, projetos e objetivos que a empresa pode estabelecer em parceria. Interlocução vai ser tudo nesse novo modelo, pelo que a gente observa do que está sendo feito fora do Brasil, do que nós vamos precisar fazer. Temos muito a andar nessa área. Mas eu hoje penso que essa seria talvez uma alternativa viável, porque não vai dar para ficar contando um minutinho para pagar hora extra, porque nós temos esse senão da nossa legislação que não caminhou muito bem, mas é o que eu tenho hoje. Professora, a gente está falando de legislação e até da falta dela, né? Alguns exemplos de fora do país. Então, eu queria saber de você agora em relação à cultura organizacional, como que ela pode lidar com essa realidade, como ela pode garantir a atualização e a aplicação das leis trabalhistas que existem, né? Contemplando no papel que já existe na prática essas situações todas que a gente comentou, home office, às vezes a jornada fora de trabalho, esses recebimentos de mensagens por aplicativos, enfim, como ela pode lidar com isso sem provocar ou facilitar a precarização do trabalho. A solução ela não é só responsabilidade da empresa. O Estado tem um papel fundamental nisso. Não adianta mudar a cultura de uma organização se você tem sistemas de suporte bastante frágeis. Como eu havia mencionado anteriormente, nós temos um problema sério na América Latina, que é o pensamento de curto prazo e resolver coisas complexas no curto prazo. Nós sabemos até quais são os problemas, somos capazes de pensar sobre esses problemas, mas somos incapazes, não é, de estabelecer uma meta de longo prazo. Todo mundo quer resultado imediato. E quando o problema chega, muitos acabam dizendo que tudo já estava previsto, há uma capacidade de previsão até dentro de tendências que você consegue estabelecer numa organização, mas poucos ou poucas empresas fazem alguma coisa antecipadamente. Dentro do ponto de vista de cultura organizacional, e aí também ela só funciona se você trabalhar no pensamento de longo prazo. Uma cultura, ela não muda da noite para o dia. Isso é impossível. Tá? Não adianta a empresa colocar um painel, distribuir manuais, criar sistemas intranet, internet ou qualquer modalidade de acesso à informação. Se a empresa não trabalhar gradativamente numa mudança cognitiva, muito provavelmente nós teremos problemas ainda maiores no futuro. Né? Por exemplo, uma das variáveis relacionadas ao papel do Estado e ao papel das organizações está na questão educacional. A cultura demanda uma capacidade também intelectual de entender as mudanças. Se você não faz investimentos em educação, é muito provável que isso impacte nas organizações também. E se você delega apenas às empresas, elas vão acabar filtrando, né,
determinada parcela da população que é capaz de entender essa mudança cultural. E aí você acaba criando zonas de exclusões gigantescas nesse país. Dentro do processo interno da organização, é preciso planejar gradativamente, entender como as pessoas absorvem mudanças e como você estabelece etapas para que as pessoas entendam essas mudanças de uma forma gradativa, né, e não automática. Por exemplo, eu tenho uma certa cautela de que se tudo terminasse na próxima semana, a pandemia terminasse, é muito provável que muitas formas de trabalho retornariam à era antes da pandemia. Parece que há uma dificuldade muito grande de aprender com os erros e com os problemas que ocorrem. Essa pandemia causa um dano gigantesco, né? É importante destacar também que, dentro dessa especificidade das relações de trabalho, do ponto de vista legal, também é um impacto humano, na saúde do trabalhador. As pessoas estão adoecendo mais e essa forma de sofrimento, ela não é apenas física, ela é psíquica. Então, o índice de pessoas hoje, no mundo todo, e no caso brasileiro é bastante significativo, de pessoas que estão buscando afastamento do trabalho por questões psíquicas. E essa questão psíquica, ela vai ampliar nesse momento, ainda mais. E poucos ou poucas empresas fazem algo para diminuir esse impacto. As pessoas não são formas cartesianas de absorção de conhecimentos e reproduzem automaticamente, como se você colocasse um sistema onde você coloca dados de programação e você vê que o programa acata, entre aspas, determinadas ordens. O ser humano demanda uma capacidade de entender a mudança para poder participar. E se você não buscar essa participação de uma forma onde haja um processo democrático de transformação, você migra para um sistema autoritário que não leva em conta a criatividade das pessoas, que não leva em conta o tempo de absorção do conhecimento, e você cria um monte de sistemas organizacionais extremamente arcaicos, autômatos e incapazes. Isso é importante. Eu disse anteriormente que a solução ela demanda um pensamento interdisciplinar, porque um economista poderia também estar tratando dessa característica, onde as empresas que não fazem investimentos numa mudança cultural para essa nova realidade, onde envolve a virtualidade como uma forma de trabalho, são empresas também menos competitivas, de menor qualidade, de menor produtividade. Então, o impacto de não ter uma estratégia de mudança efetiva, ela vai gerar mais desemprego, vai gerar um sistema precário de trabalho e podem desaparecer por serem incapazes de competir num mercado global. Eu acho que é preciso interrelacionar diferentes ciências para que as empresas sejam competitivas. A cultura, por exemplo, é uma variável que demanda inúmeras ações. Envolve as questões legais, claro, envolve as questões econômicas, as questões tecnológicas, as questões administrativas, sistemas de produção, sistemas que sejam capazes de ensinar as pessoas a pensarem de forma diferente. Infelizmente, no caso brasileiro, são poucas empresas que estão pensando a longo prazo. Aproveitando que o professor Renato mencionou agora em sua resposta sobre os efeitos psíquicos, né, dessas rápidas transformações aí, aceleradas ainda mais por conta da pandemia, seria interessante também traçar um perfil desse trabalhador no Brasil. A gente tem 2 dados aqui do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Primeiro deles, o trabalho remoto hoje é executado de forma majoritária por mulheres brancas com ensino superior.
O desemprego, por outro lado, já é maior no grupo de quem vem atuando presencialmente. E aí eu direciono a pergunta agora para a professora Eliana, que já comentou, né, sobre esse problema, esse impasse dos excluídos digitais e também os trabalhadores que foram afetados, né, vitimizados por essa precarização no trabalho, em algumas esferas, né, sob alguns olhares. Qual é o olhar, então, para essas pessoas que enfrentam as consequências negativas dessas transformações? Olha, o IPE ele tem estudos muito interessantes com relação a apresentar de modo mais estruturado dados sobre o mundo do trabalho. É muito importante a gente resgatar que o trabalho, o home office, o teletrabalho, o trabalho em casa, né, historicamente, desde quando ele surgiu, ele até era colocado como um modo de tentar coordenar a vida familiar e vida do trabalho. Então, essa coordenação entre tempo pessoal e tempo de trabalho, ele tinha muito um perfil feminino, né? Porque ele visava as mulheres que poderiam coordenar a sua vida familiar e a sua vida de trabalho, laborando em casa, com todas as tarefas do lar que culturalmente, acabam sobrecarregando apenas a mulher. Então, o fato de a gente olhar no IPEA, o IPEA apresentar esse dado, não causa espanto, né? Primeiro pelo dado que, como essas profissões mais tecnológicas é que possibilitam o trabalho em casa, mas são profissões que exigem um conhecimento, por isso a maioria, o dado do IPEA aponta quase 80% com ensino superior, a grande maioria são mulheres brancas, ou seja, esse é um perfil que não nos causa espanto, seria o que se esperar, né? Já se esperava que isso fosse, ora por escolha própria, as mulheres poderiam ter escolhido trabalhar em casa para poder coordenar as obrigações, entre aspas, muito entre aspas, né, que acabam pesando muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. Claro que isso daria uma outra entrevista, né, só falar da questão de perspectiva de gênero no mercado de trabalho, mas, olhando por esse dado, me parece que isso seria realmente esperado nesse momento, que nós tivéssemos mesmo mais mulheres brancas. Há um contraste, porque se a gente vai observar os trabalhadores proporcionalmente que mais morreram em razão da Covid, são as mulheres negras empregadas domésticas. Tá? Então, é muito interessante você fazer análise desses dois lados, daria também uma outra análise sociológica, basta ver que a primeira morte de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, há muito de diferença, inclusive econômica, para ser analisada através desse perfil. Os trabalhadores que estão excluídos desse mercado digital merecem uma reflexão à parte. A gente já tem um desemprego imenso no Brasil que já está se agravando e eu não tenho dúvida que ele continua se agravando. A última pesquisa, a última carta conjuntural do IPEA, que saiu agora em maio, ela menciona que, inclusive, a taxa de desalento é hoje quase 23% maior do que a do ano passado. O que é a taxa de desalento? É aquele trabalhador que já nem procura trabalho. Ele não está no mercado de trabalho, ele nem é considerado desempregado, porque ele não está em busca de trabalho. Olha, ela aumentou quase 30% no período da pandemia, fora que o nível de desemprego chegou a mais de 15% agora. Então, não se trabalha em lugar nenhum do mundo com pleno emprego. Isso não existe há muito tempo e não vai existir mais. Não é? O que eu vou fazer com esses trabalhadores que já vinham perdendo espaço no mercado de trabalho e esses que não vão voltar? Porque tem um outro dado, né? Nós temos no Brasil ainda uma indústria, mesmo a indústria de transformação, ela ainda é muito, vamos dizer assim, conservadora, vou usar esse termo, não é altamente tecnológica, então ela ainda consegue gerar postos de trabalho. Se nós caminharmos para indústria 4.0 nesse modelo, a gente vai acabar com muito mais postos de trabalho do que a gente já exterminou em razão da quebradeira geral, em decorrência de muitas empresas que fecharam as portas em razão da crise econômica. Então, o quadro não é bom. Eu, particularmente, penso aqui comigo que a gente precisa criar um novo pacto social. Não vejo alternativa. O mundo do trabalho é central para o trabalhador. Só que se eu não tenho trabalho, como é que eu vou absorver esse pessoal? A renda básica de cidadania, que a gente flertou com ela através do auxílio emergencial, que não andou, precisaria ter andado, precisa estar no nosso radar. Nós vamos precisar pensar em alternativas para as quais eu possa absorver esses trabalhadores,
dar-lhes qualificação adequada, porque isso é um grande problema que a indústria brasileira vai ter a curto prazo. Se nós investirmos em inovação tecnológica, eu hoje não tenho mão de obra capacitada para isso. Infelizmente, eu não tenho. Então, eu preciso desenvolver dentro das universidades, eu preciso desenvolver o ensino tecnológico de melhor qualidade para ter mão de obra qualificada. Se eu não faço isso, o pessoal vai ficar ainda mais à margem desse mercado de trabalho. O que a gente vê são, hoje, trabalhadores pobres, que era algo que alguns anos atrás a gente não pensava. Não existia a figura do trabalhador pobre. O trabalhador tinha, por ser trabalhador, o mínimo para a sua sobrevivência. Hoje eu tenho trabalhadores que não ganham o mínimo para a sua sobrevivência. Estão abaixo da linha de pobreza. Isso é inadmissível. Então, esse modelo não se sustenta. Então, se eu preciso pensar no novo modelo, esse novo modelo não pode estar calcado apenas na geração de empregos. Eu não consigo, em lugar nenhum do mundo, isso não é nosso, gerar empregos em quantidade adequada para os trabalhadores. Isso traz efeitos colaterais. O outro exemplo, a gente viu, durante o período da Covid, aumentar exponencialmente o número de trabalhadores infantis. Essa denúncia tem chegado sistematicamente através da Unicef e da ONU. Por que aumentou o número de trabalhadores infantis? Em razão do empobrecimento das famílias. E o trabalho infantil provoca, imediatamente, a evasão escolar. Ou seja, se nós não tivermos medidas para romper esses ciclos de pobreza e tirar essas pessoas desses bolsões de exclusão, o nosso futuro está comprometidíssimo enquanto sociedade, vamos pensar assim, enquanto organização, e aí todas da sociedade, do Estado, da sociedade, que teriam que ter um mínimo de dignidade para os cidadãos, trabalhadores ou não. Quantas questões neste Em Pauta sobre o mercado de trabalho e o futuro, né, do mercado de trabalho também. A gente vai dar um breve intervalo agora, mas já volta que no próximo bloco a gente ainda fala dos impactos e as perspectivas dos novos modelos no setor público e também na iniciativa privada. A gente já volta.